Um. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui, então, retomando a nossa sessão do Conselho Superior e já dando entrada na ordem do dia. Então, conselheiros e conselheiras, eu destaco aqui, já antes da gente entrar na pauta propriamente dita, duas questões que ficaram aí da nossa primeira parte da sessão, para a gente já encaminhar a resolução. Acho que a primeira delas é justamente a questão de redistribuição de processos da gestão anterior. Como já pontuaram na primeira parte, e de fato é isso, o nosso regimento não resolve essa questão de mudança de gestão e processos não ultimados. A cada mandato há uma solução administrativa para tanto, e ela geralmente observa como que está o equilíbrio desses processos. Normalmente o que se tem é os conselheiros natos, eles seguem nos processos em que eles estavam. Acho que isso me parece uma coisa bem tranquila. A peculiaridade atual é que nós temos conselheiros eleitos que foram reconduzidos. Haveria até uma tranquilidade também de manter dessa forma, para não haver alteração. Só que, para isso, o residual é o que a gente precisa decidir. O Samuel bem apontou, alguns conselheiros não permanecem na mesma cadeira, que é o caso do Pedro. Pedro mudou de cadeira. Como que ficam os processos que estão com ele? A gente vai redistribuir para outro colega, um conselheiro que ocupava a cadeira anterior? Então, tem duas possibilidades que a gente tem aqui. Os processos dos eleitos que deixaram, eles podem ser redistribuídos por um outro critério que não o da cadeira. Exemplo, por exemplo, a ordem alfabética. Pega os processos de quem saiu e redistribui por ordem alfabética. Outra alternativa seria manter os processos na cadeira. Quem você sucedeu, automaticamente você herdaria esses processos. A Sara me encaminhou aqui um quantitativo dos processos que estão ainda por cadeira, tá? E isso facilitar, de alguma maneira, essa decisão, tá? Tem residual do conselho anterior, só dos conselhos das cadeiras que teve modificação, com a Bruna 3 processos, 1 em diligência, com a Carolina 6, 1 em diligência, com o Danilo 7, 1 em diligência, a Fernanda 4 processos, 1 em diligência, e a Marina 5 processos, 2 em diligência. Então, tem uma diferença, mas não é tão grande assim. Para vocês terem uma ideia, seguindo essa lógica, mantendo a relatoria dos conselheiros natos e também dos eleitos que ficaram, nós temos a Cristina com 16, segunda sub com 14, terceira sub com 10, o Luiz Gustavo com 9, Pedro com 3, Samuel com 6. Tá? Ficaria dessa forma, pelo estudo aqui que ela me passou. Se me permitem, eu acho que talvez o melhor dos cenários aqui seja viabilizar uma redistribuição somente dos processos que estavam com conselheiros que deixaram o colegiado, E aí, como sugestão, pela questão da cadeira não ter perfeita identidade com quem permanece dos eleitos, talvez viabilizar uma distribuição por ordem alfabética desse residual. O que vocês acham? Flor, também quero falar. Querem se inscrever aqui? Tá bom, pra gente organizar? Eu me inscrevo. Posso falar ou não? Não, assim, a minha questão é assim, eu acho que o ideal, Flor, seria estabelecer um critério objetivo, e um critério objetivo que não gerasse descontinuidade em relação aos conselheiros, por exemplo, que estão com alguns processos. Dou um exemplo. O Pedro está com um processo que é o da revisão da deliberação 89. No bojo desse processo já foram feitas diversas diversas discussões que não foram encartadas no processo, mas que ele tem um acúmulo desse conjunto de discussões. Por exemplo, foi feita uma audiência pública em que ele foi parte, foi mesa e discutiu sobre esse assunto. Foi feita uma reunião no Conselho Consultivo em que ele participou das reuniões do Conselho Consultivo, levando informações e absorvendo informações que foram passadas para ele.
eu acho que seria um prejuízo para o processo e para a discussão a descontinuidade, por exemplo, se mudasse né? E assim como esse processo que eu estou utilizando como exemplo, vários outros processos seguem a mesma lógica, né? Vários outros processos seguem a mesma lógica. Ou seja, se você muda a pessoa, necessariamente você pode gerar uma certa descontinuidade de todo o acúmulo que foi adquirido ao longo da trajetória e da vida útil do processo. Então, um critério que me parece que não seriam 2 pesos e 2 medidas, seria um critério de manter na cadeira, né? Na cadeira. O problema a resolver é o Pedro que mudou de cadeira, é isso? É isso. Você percebeu? A sugestão minha, William, vai ao encontro daquilo que você falou. Você preserva que o conselheiro que traz esse histórico de um processo importante permaneça. Daí a sugestão. Porque se você vincular a cadeira, a situação do Pedro não se harmoniza com a regra, né? Para você, então, permitir uma distribuição equitativa do saldo que tem dos conselheiros que saíram do órgão e distribuir entre os novos de maneira equitativa, essa foi a sugestão, que se distribuísse equitativamente por ordem alfabética entre os que estão chegando, para você não tirar os conselheiros que estão nos autos já, eleitos e natos, dessa conta, entendeu? Por exemplo, 89 está com o Pedro. Nessa construção, o Pedro, apesar de eleito, ele ficaria com o processo ainda, e os demais também ficariam, entendeu? Ou seja, isso por quê? Assim, só por uma questão que eu acho que o acervo de processos que está pendente, é claro que não deve ser processos fáceis, né? Esses processos aí que, enquanto está ativo, provavelmente são processos mais complexos, né? Mas, assim, não são tantos, assim, não há uma diferença tão grande, assim, em conselheiros. Então, eu acho que talvez uma solução que contemplasse, mas, enfim, só para sugerir. Vamos ver se vocês quiserem apontar outros também, a gente segue, sem problema. Uhum. Quem tá? Pedro? Eu concordo com o William, né? Eu acho que essa é uma preocupação, né? Muito embora, se no pior das hipóteses, eu concordo com ele, eu acho que tem processos que a gente já fez um acúmulo, embora não esteja registrado, né? A gente pode até fazer um relatório, né? Olha, como isso vai ser redistribuído, eu faço um relatório de tudo que aconteceu, me comprometo, inclusive se isso tiver que acontecer, acho que eu e o William também, eu acho que todo mundo que participou disso, sentar com esse novo relator e passar tudo, inclusive tudo que estava em mente, projetado, enfim. Mas, se puder manter, tanto melhor. Concordo com o William. Se a gente conseguir encontrar um caminho para que isso seja mantido, acho que tanto melhor. Claro, não dá para pessoalizar, né? Tem que ser uma regra que possa ser aplicada para todo mundo, porque senão você fica ruim de pessoalizar um processo com um, né? A gente tem que tentar pensar, se for possível, pensar numa regra que dê para aplicar para todo mundo. Mas uma outra questão é a seguinte, vendo o passivo que o Flor falou, por exemplo, o meu passivo é de 3 processos, mas eu tenho mais comigo porque eu tenho um processo em vista, né? Com vista, que eu pedi vista. Esses processos que eu pedi vista, eu acho que não são tantos assim, mas são processos relevantes, né? A questão dos agentes jurídicos, a questão do procedimento de maior participação para a elaboração da proposta orçamentária, enfim, são processos trabalhosos, né? Que teve voto antes, que eu não sou o relator, né? E o relator era justamente conselheiro e conselheira que saiu. Na gestão passada, na transição passada, o que a gente fez com esses processos, né? Os relatores que saíram da composição do conselho, esses processos deixaram, né, as vistas retornaram para esses novos relatores, para eles ratificarem ou retificarem o voto. O que eu acho fundamental, porque senão você perde na contagem, no final das contas. Então, acho que esse movimento também vai gerar uma mudança nesse quadro que você mencionou. A não ser que esse quadro que você disse seja só considerando as relatorias, né? Vou confirmar aqui, mas eu acho que para eu estar com 3, deve ser só considerando as relatorias. Mas se você olhar para as... Eu não vou... Como é que eu chamo? Não é banca de conselho, né? Não é banca do conselheiro. Se você olhar para as nossas cadeiras... Acervo da cadeira. De cada cadeira, ele está diferente do que você falou, né? Porque, assim, já teve uma movimentação. Por exemplo, eu estou com vista de processo que era da Carolina, que era do Danilo. Então, de fato, são só relatorias. Só relatorias, né? Só relatorias. Então,
de fato, se a gente for zerar as vistas e voltar para o relator anterior, aí eu acho que talvez caiba um outro critério, né? Porque, de fato, voltando à vista, de novo, voltando ao voto do relator, de fato, é mais tranquila a condução de um critério para vincular a cadeira, né? Porque eu acho que a gente vai ter que voltar, né? Para ver se o novo relator mantém ou muda o posicionamento, né, em relação à matéria. Que nem a gente fez na última transição, né? Perfeito. Vamos então, pessoal. Juliano Baceto também com a palavra. Microfone. Agora eu liguei o microfone. Então, Flor, é o seguinte, eu realmente antes da sessão começar, eu não tinha pensado nesse problema, né? Como foi lidado, eu não lembrava como foi lidado das outras vezes, mas até pegando o gancho que o grupo tinha falado lá no começo da sessão, de ter um critério objetivo, pessoal, me parece, pensando na continuidade do serviço, que faz muito sentido o relator que pode continuar com seus processos, independentemente da cadeira. Por outro lado, como critério objetivo, também parece que aquelas cadeiras que ficaram vagas, faz muito sentido que o que entrou no lugar assuma aquele acervo, né? E aí, nessa questão dessa composição atual, aparentemente a questão estaria no acervo que era da Carol, né? Pelo que eu entendi. São todos, né? Todos que saíram, Juliano, deixaram um acervo. Sim, todos. Mas... Não, eu falo porque o Pedro mudou de cadeira. Sim. E ele mantendo o dele, o acervo que fica sem dono, vamos imaginar que a gente chega nessa conclusão que o processo continua com o relator, que continuou no conselho. O acervo que ficou sem ninguém seria o da Carol. E, por outro lado, o Pedro levou o que seria o meu, aqui na cadeira de nível 3. Então, assim, se a gente conseguir chegar nessas duas regras fundamentais, quem pode continuar, continua, como prioridade. E no mais, o acervo da cadeira continua com o que veio para a cadeira, sobraria essa questão do acervo que ficou sem ninguém. E aí, eu também sou um conselheiro que chegou sem ter um acervo. Assim, numa solução pragmática, nem sei se, como regra geral, isso fecha. Mas nessa solução dessa composição, se concordarem, seria isso. Cada conselheiro que assumiu a sua cadeira pela primeira vez fica com o acervo que estava ali, os conselheiros que já tinham acervo permanecem com os seus, e nesse caso específico aqui, eu sou um conselheiro que chegou e o acervo está acompanhando o Pedro e tem um acervo sem ninguém, que é o da nível 4. Seria uma solução bem pragmática, né? Não sei se como regra geral. E eu ficaria com esse da Carolina. Eu vou passar até a palavra para o Alex, mas já ponderando que talvez seja o caso, depois de a gente decidir esse caso concreto, enfim, pensar de fato numa normatização disso, né? No regimento do conselho, porque isso sempre foi algo de... É uma dinâmica bem administrativa, mas a gente sabe que ela gera impacto, né? Às vezes você pode pegar, não vai acontecer, né? Mas, aliás, vai acontecer você pegar uma promoção muito grande, né? Às vezes você dá um azar nessa construção. E isso impacta bastante o conselheiro. Mas, enfim, vamos tentar resolver essa questão primeiro e pensar na normatização para depois. Alex, com a palavra. Obrigado, Flor. A minha ideia, acho que pelo que eu entendi, é a do Juliano também. Eu creio assim que poderia então manter os processos na relatoria da sua respectiva cadeira, com exceção de recondução de conselheiro para cadeira diversa, né, o caso do Pedro, e havendo a redistribuição entre as cadeiras envolvidas, né, que eu acho que é isso que o Juliano tá colocando, se eu não me engano, né? E, então eu concordo aí, eu tentei só sintetizar, só para ver se é na linha do que o Juliano está falando, tá? Obrigado. Obrigado, Alex. Próxima inscrita, a conselheira Cecília. Oi, eu, na verdade, vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Eu faço a mesma proposta do Juliano e do Alex, na verdade. Eu concordo também com o Pedro que os processos têm que voltar para relatorias que estão em vista. Acho que precisa isso. E como também a distribuição não está relacionada ao nível, à cadeira, como a distribuição não é
efetivamente relacionada à cadeira, acho que não faz muita diferença os processos do Pedro continuarem na relatoria dele no sentido de pessoalizar ou não alguma coisa, né? Porque a distribuição é aleatória entre as cadeiras, né? Então, acho que tudo bem, não tem grandes problemas. Então, eu vou na mesma linha do que eles já colocaram. Tá. Obrigado, Cecília. Próximo inscrito é o Rodrigo Grupo. Está sem áudio, Rodrigo. Desabilitar o microfone. Pronto. Eu discordo um pouco dessa... Não da questão como um todo, mas eu discordo um pouco da solução dada. Eu acho que a gente tem que caminhar para construir uma solução totalmente impessoal. O caso do Pedro, ou gerar uma solução diferente para o caso do Pedro, porque ele foi reeleito numa cadeira diferente da que ele estava, e seria o caso até de discutir se é recondução ou não, como o Samuel colocou agora na conversa, de alguma forma criar uma solução casuística. E não casuística no sentido ruim, mas casuística porque atende à necessidade do conselho atual. Ela resolve o problema. Acho que o Juliano colocou muito bem. Ela fecha a conta. Essa solução fecha a conta. Mas não é uma solução impessoal de fato. Eu acho que a questão aqui a gente tem que criar e eu estou com Flor nesse ponto, a gente tem que criar uma regra objetiva de que a cadeira, o acervo é da cadeira e não do eleito. E o acervo acompanha a cadeira. E eu acho que isso influencia, por exemplo, na questão de voltar à vista. Porque se aquela cadeira já votou, para refazer o voto, teria que ser no âmbito da plenária, depois que o voto vista for dado. Se aquela pessoa, representante da cadeira, mudar o voto, ela diz que mudou o voto. Mas se já foi dado o voto, não faz sentido voltar atrás. Eu acho que é meio como os tribunais superiores fazem. Quando o ministro do STF se aposenta, o que entra pega o acervo e não fica revotando os casos do anterior. Só se aquilo já estiver aberto na discussão na plenária. Então, eu acho que não é o caso de voltar à vista. Eu acho que quem está com vista tem que dar continuidade. E eu acho que por conta disso fica uma situação complicada o Pedro pegar o acervo do nível 4, porque ele mesmo falou que está como voto vista de um caso da Carol. E eu acho que a gente tem que manter o acervo na cadeira. Então, o Juliano pega o acervo do Pedro, o Pedro pega o acervo da Carol, e a gente mantém o acervo da cadeira, porque, de alguma forma, é o critério mais objetivo. É óbvio que a plenária, que é soberana para decidir diferente em outros casos, inclusive nesse caso, mas eu acho que, de alguma forma, a gente precisa estabelecer uma objetividade. E o único critério absolutamente objetivo é manter a cadeira, o acervo na cadeira, independente de quem é o eleito. Então, se a pessoa é eleita ou reeleita em outra cadeira, ela passa para outro acervo. O voto vista dela vai ficar para a vista do Juliano, que vai se manifestar. E o Pedro pode pedir vista ou votar no próximo, quando for votar naquela cadeira. Se ele pegar uma cadeira que já votou, quando for decidido aquilo no plenário do Conselho, aí ele vota do jeito que ele entendeu que votaria. Eu acho que assim a gente consegue resolver a maior parte dos problemas sem ter um casuísmo. E aqui o casuísmo eu não uso como um jeito ruim. É um casuísmo por conta de uma necessidade específica deste conselho ou desta configuração. Então, eu acho que o ideal seria a gente vincular a cadeira e votar depois, como o Flor colocou, com uma regra objetiva de que sempre vincula a cadeira. E aí, se for o caso nas outras composições, as outras composições podem decidir de maneira diversa porque são soberanas. Obrigado, conselheiro Luiz. Luiz Gustavo, né? Oi. Agora tem outro. Agora tem dois Luiz, Tem dois Luiz e dois Gustavos também, né? Porque... Não temos esse problema com o Florisvaldo, por exemplo. Só, não, se na verdade... só se você traduzir o seu sobrenome, Fiorentino, né? Que sim. Também chega próximo à Flor também. Na verdade, eu acho que os conselheiros que estavam e continuaram no conselho da gestão anterior devem ficar com os seus processos, né? Até porque o processo ele não é uma construção de um voto em uma sessão. Você trabalha por bastante tempo, inclusive com coleta de informações. Eu, por exemplo, tenho alguns votos que estou para proferir. Então, me sentiria muito desgostoso se os meus processos fossem redistribuídos e eu não conseguisse terminar um trabalho que já está em andamento, né? Penso da mesma forma com o Pedro, que, por exemplo,
para citar apenas uma das matérias relevantes, está trabalhando há muito tempo na questão da deliberação 89. Por outro lado, eu vou divergir também do Pedro, no que ele fala a respeito da volta das vistas. Isso aconteceu na última transição do Conselho, eu me lembro disso também, e já à época eu achava que nós não deveríamos fazer isso, né? Eu acho que a gente tem que continuar, e óbvio, vai ter uma diferença na votação? Pode até ser, mas o Conselho, com a composição atual, ele vai escolher entre o voto vista, o voto que foi dado anteriormente por um conselheiro que saiu e, possivelmente, uma terceira opção do próprio relator. Eu não vejo muito problema em a gente fazer isso. Então, a minha sugestão, primeiro, seria manter os processos com quem se reconduziu. Segundo, não fazermos os votos vistas. E terceiro, para evitar qualquer tipo de pessoalidade, aí eu acho que nas cadeiras que ficaram vagas, a gente pode distribuir por ordem alfabética. Eu acho que aí contemplaria todas as vertentes. Não ficaria de uma forma pessoalizada, o Juliano está assumindo os processos da Carol, que o Pedro tem visto. Não faz nada disso. A gente faz uma distribuição por ordem alfabética, seguindo, inclusive, a distribuição do Conselho, que é óbvio, é uma distribuição que a gente pode ter falhas e tal, mas é uma distribuição que vem sendo feita e que vai ficar até que a gente regulamente diferente. Então, acho que a gente poderia caminhar dessas três formas. Mantém os processos com quem foi reconduzido, não faz a devolução da vista e, com relação aos outros processos, a gente redistribui por ordem alfabética. Obrigado, Luiz. Conselheiro Samuel. Bom, gente, boa tarde. No que toca às vistas, eu concordo com o Luiz. Eu acho que se já tem voto proferido no processo, ele tem que seguir o seu curso, ainda que quem seja o atualmente relator pode ou não aderir ao voto que já foi proferido. Acho que isso não tem problema. Agora, eu acho que a gente precisa enfrentar duas questões aqui. A primeira é a gente entender se os procedimentos são distribuídos para pessoas ou para cadeiras. Porque se a gente está mantendo os procedimentos que foram distribuídos para os conselheiros natos, a gente está falando que é para cadeira. Se a gente está falando que a distribuição é por pessoa, dos conselheiros natos que tiveram alteração também precisam ser redistribuídos. A gente não pode ter uma solução mista. Então, se os conselheiros natos vão continuar com os procedimentos que foram distribuídos para as cadeiras que eles ocupam, a mesma coisa precisa acontecer com os conselheiros eleitos. Se, por outro lado, a gente entender que as pessoas continuam pessoalmente, aí os conselheiros natos também precisam ser redistribuídos porque as pessoas mudaram. Acho que a gente não pode admitir uma solução que seja diferente conforme o caso. Pessoalmente, eu entendo que os procedimentos são das cadeiras. E aí o único jeito da gente fazer de uma forma impessoal é manter eles nas próprias cadeiras. Eu entendo o desconforto que o Luiz Gustavo narra, mas eu acho que esse desconforto ele é menor do que o risco da gente violar o princípio da impessoalidade. Conselheiro Luiz Felipe. Concordo com o Samuel e concordo com o Rodrigo Gruppi. Penso que a vinculação deve ser com a cadeira, tanto por conta dessa eventual distinção envolvendo os conselheiros natos, quanto também por conta do prisma do ponto de vista do eleitor, né? Porque os cargos são todos eleitos, nós fomos eleitos aqui. Do ponto de vista do eleitor, não aconteceu isso de maneira majoritária nessa eleição, mas nós não estamos regulamentando uma situação atual e que se esgota em si mesma. Isso ocorrerá durante os próximos processos eleitorais da Defensoria Pública. Me parece que vincular, se a escolha da carreira foi eventualmente uma mudança em uma das cadeiras, então
aquela escolha da carreira que foi eleita deve permanecer atuando no acervo deixado por aquele que não foi eleito, eventualmente, ou aquela que não tenha sido eleita no pleito eleitoral. Concordo com o Samuel, portanto, quanto a duas soluções distintas para o mesmo processo. Concordo com o grupo na situação da impessoalidade, do critério objetivo da cadeira, e especificamente em relação ao processo citado pelo William, que é o da deliberação 89, e esse especificamente me interessa de maneira mais acentuada do que outros, a memória do Pedro deve ser relatada e precisa constar nos autos. Aliás, o Pedro está reeleito e participará do processo também de decisão nesse expediente, se for o caso da gente conseguir votar e avançar para o voto e mudança dessa deliberação, o que eu espero, ainda nesse biênio. O meu entendimento é pela vinculação absoluta à cadeira. Obrigado, Luiz. Próximo conselheiro inscrito, o Juliano Baceto. Então, eu pedi a restrição porque eu fiquei com um pouco de dúvida, especialmente numa questão assim. Estamos tentando valorizar as cadeiras, tal. Os colegas escolhem pelos níveis, pela cadeira, tal. Mas na prática, a distribuição não é por cadeira. Não consta assim no andamento. Não está lá representante nível 1. Está lá o nome do conselheiro. É aquele conselheiro, fica pessoalizado nele. Eu entendo essa ideia de objetivar, mas objetivar também é conselheiro que continua no segundo mandato, continua com o seu acervo. Isso também é objetivo. Quem reconduzir um conselheiro, sabendo que ele mudou de nível, não tá reconduzindo ele para ele trocar os processos que ele já tinha. Está reconduzindo aquele conselheiro porque quer que ele continue seu trabalho. Então, acho que objetivar não é necessariamente atrelar a cadeira, ferro e fogo e acabou. Até porque segunda, terceira sub sempre vão estar. Não tem jeito. Isso é decisão da administração. Pode até trocar o sub no meio do caminho. Então, assim, esse acervo das subs, ele sempre vai ser das subs. Diferente dos eleitos. Os eleitos, eles podem mudar de cadeira, podem ser reconduzidos, chega outro. Então, assim, eu entendo a questão do objetivar, mas permanecer com quem já estava também é objetivo. Porque, necessariamente, quem está reconduzindo o conselheiro sabe que ele vai continuar o trabalho dele. Então, eu não vejo por que voltar atrás nesse ponto. E eu estava só insistindo naquele ponto. As cadeiras que possam legar seus acervos para o novo conselheiro, que façam isso. Mas aquelas que, por algum motivo, como aconteceu na situação do Pedro, não pode, não tem como, porque o Pedro vai mudar de cadeira, aí aquele conselheiro que não tem um acervo fica com os acervos. Se tiverem vários conselheiros na situação, aí podemos pensar num critério objetivo. Mas não deixa de ser objetivo, não é pessoalizado, não é uma cachanga, entendeu? É uma regra clara que está aí. Está aí, conselheiro continua, o acervo dele vai com ele. É a minha visão. O que não quer dizer que sub, vamos imaginar que o Flor pega e troca os subs. Aí sim eu entendo que é uma figura, é o segundo sub, é o terceiro sub com aquelas matérias próprias. Agora, o nível 1, nível 3, né, é conselheiro eleito, sabe? Entendi. Obrigado, Juliano. Na sequência, o Luiz Gustavo. Na verdade, aqui, longe de querer fazer a defesa da administração e dos interesses das subs, mas eu acho que a sub, especificamente, ela representa o interesse da Defensoria Geral, né? Então, os processos que ali são alocados, eles são trabalhados e há o voto de acordo não propriamente com o interesse ou o defesa criteriosa do entendimento do subdefensor, mas sim com o interesse e o entendimento de toda a administração. E realmente, como o Juliano disse, e nós já tivemos na história do Conselho essa situação, o sub pode mudar ao longo
da composição do conselho. Na verdade, eu me lembro que isso aconteceu, salvo engano, com a Denise Nakano substituindo o De Vito ou o Davi, uma coisa assim, mas houve uma troca da segunda sub ao longo de uma das gestões do conselho e nem por isso se cogitou em trocar os processos ou redistribuir os processos que estavam com a segunda sub, justamente porque a segunda sub, ela representa, assim como a terceira e a própria Defensoria Geral, um interesse mais amplo da administração, né? Não é a pessoa. Agora, como também falou o Juliano, o conselheiro eleito que se reconduz, me parece que é muito claro que a carreira quer que ele continue tocando os processos dele, né? Não há uma intenção da carreira de que ele se reconduziu, mas ele mudou de nível, ou teve que mudou de área e se candidatou antes pelo interior, depois vai para a capital, ele muda. Não me parece que a carreira faça essa vinculação pedindo que ele deixe os processos que ele já tocava. Pelo contrário, me parece sim que o voto de continuidade da carreira é para que esse conselheiro continue, né? Então, nessa linha, eu vou insistir na minha manifestação de que na continuidade e também tratando aí dos processos da SUB, sejam mantidos os processos, não haja retorno da vista e os demais a gente redistribua por ordem alfabética, para ficar mais claro. Obrigado, Luiz. Conselheiro Alex. Obrigado. Só para reforçar também, colocar mais alguns pontos, acho que sob o prisma da carreira, como o Luiz falou, concordo que a recondução se dá pelo bom trabalho realizado pelo conselheiro ou conselheira que foi reconduzido e que é representado pelo seu acervo, né? Até porque, se tivesse essa questão da carreira pensar em mudança de relatoria ou redistribuição, nós aqui poderíamos nos inscrever para mais de uma cadeira enquanto candidato. Olha, se eu for candidato por esse aqui, eu tenho esse acervo, se eu for candidato por esse outro, eu tenho tal acervo. Então, eu vejo que, de fato, a atuação do conselheiro perante a carreira está muito relacionada ao seu expediente, né? E manter o conselheiro reconduzido, manter o seu expediente, só contribui para o bom andamento dos trabalhos, né? Eu acho que, de fato, eu estou chegando agora no conselho, mas eu estou aqui me colocando na situação de conselheiros mais antigos, que já fizeram um trabalho de longo tempo, e não que qualquer outro aqui não tenha competência para fazê-lo, mas, assim, tem tanta coisa para ser vista, tanta coisa que precisamos nos debruçar, por que vai se interromper um trabalho que já está em andamento, né? E, por último, como o Juliano falou, você vincular os expedientes, as respectivas cadeiras, com a exceção da recondução, não gera, na minha visão, nenhuma pessoalidade, porque a recondução é independente de quem estiver sendo reconduzido, né? Mas, como foi dito também, de fato é necessário que isso seja regulamentado, mas na ausência de regulamentação, eu reitero lá a proposta. Obrigado. Joia. O Alex, antes de passar a palavra de novo, a sua proposta é manter a relatoria de cada processo na cadeira, né? Exato. E só resolvendo a redistribuição das cadeiras envolvidas, é isso, né? Isso, quando houver uma recondução de um conselheiro para uma cadeira diversa, que haja uma redistribuição entre as cadeiras envolvidas. Tá, beleza, obrigado. Próxima inscrita é a conselheira Cecília. Na verdade, acabou que ficou, o Juliano falou, o Luiz falou e o Alex falou também, e acabou me contemplando bastante. Eu acho que quando a gente tem até uma distribuição por ordem alfabética e não uma distribuição ao nível 1, ao nível 2, a gente já está falando que a distribuição, que os processos não são referentes a determinado nível. E a gente aqui na Defensoria, os níveis, eles representam uma alteração salarial, basicamente, né? Não existem temas que são específicos para a distribuição ou específicos para compreensão de um nível ou do núcleo.
entre os conselheiros eleitos, não existe uma pertinência temática entre o nível para o qual ele foi eleito e os temas que estão sendo discutidos no conselho. É diferente realmente da situação das cadeiras da administração. E na administração você tem, então, no impedimento do segundo sub, tá numa outra coisa, vai vir o assessor, por exemplo. Isso não vai acontecer com um conselheiro que foi eleito, é ele ou ele, né? Então, eu acho que a gente não precisaria criar... Eu concordo com o Juliano, na verdade, de que é a proposta que ele fez, enfim, que o Luiz estão fazendo, não traz uma pessoalização, não se trata de pessoalização, nem se trata de falta de critério objetivo, pelo contrário, né? E acho que a gente, como carreira, tende a perder se a gente for retroagir em todo o acúmulo que a gente teve com relação a determinado processo, considerando que esse acúmulo é independente do nível que a pessoa está na carreira ou da cadeira que ela ocupa no conselho, a gente tende a retroagir do que se a gente mantiver esse processo ali com aquela mesma construção. E a gente sempre teve, né, pelo menos nos últimos 2 anos, essa discussão, o conselho era pouco prático, o conselho não decidia nada, o conselho enrolava, o conselho demorava. E acho que, para ser coerente com essa proposta, pelo menos que foi sempre uma proposta levantada na última gestão do Conselho, de ser prático e de trazer decisão e de realmente ser produtivo, eu acho que redistribuir os processos do Pedro, por exemplo, ele pegar os processos da cadeira da Carol e tal, milita absolutamente contra essa ideia de produtividade do Conselho, que foi uma bandeira bastante levantada aí na última gestão. Então, eu acho que eu mantenho também a minha concordância com a proposta do Juliano, do Pedro, do Luiz, do Pedro também e do Alex. Obrigado, Cecília. Rodrigo Gruppi. Bom, eu ouvi a consideração de todos os colegas, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, isso é uma perspectiva minha da carreira, tratar algumas formalidades como formalidades, talvez, inclusive, peço desculpa se a minha fala acabar sendo um pouco mais dura do que eu pretendo. Eu acho que a gente ficar escolhendo a cada gestão como é que vai distribuir é um certo amadorismo. A gente tem que ter um critério objetivo, a gente não pode ter um critério que a gente, a cada 2 anos, decide. Não existe apego sentimental com processos. Me desculpe se alguém não gostar dessa fala, mas para mim não consigo entender um apego sentimental. Eu estou com o Luiz Felipe no ponto de que se existe um acúmulo do processo, esse acúmulo tem que ser relatado nos autos. A gente tem que tratar o processo de modo como ele é, processo. Não é um apego, não é uma questão de sentimento, não é uma questão de incômodo. É uma questão de lidar com o que está processado, o que está reduzido a termo e o que consta ali. É óbvio que os processos que o Pedro já trabalhou, ou que o Luiz Gustavo já trabalhou, vão ter esse acúmulo no voto deles, que pode ser voto vista, e que vai ter um apanhado interessante. Então, eu acho que fica contemplada a ponderação do William quando esses mesmos membros vão poder contribuir com isso. Além disso, se fosse isso o caso, você não trocava a cada 2 anos de conselho, porque trocar a cada 2 anos de conselho significa perder o acúmulo daqueles que estavam lá. Eu acho que a questão das atribuições é muito evidente nisso. Existiu um acúmulo muito grande no GT de atribuições e na construção das atribuições na gestão anterior, e esse foi, de alguma forma, perdido, porque todo mundo vai ter que começar de novo nesse processo. É parte da alteração democrática. Então, acho que a gente precisa estabelecer um critério que possa ser compreensível, que possa ser formal e que possa ser atendido em todas as circunstâncias. E, na minha opinião, o único critério é o critério da cadeira. A questão de distribuir por ordem alfabética pode não ser uma catianga, pode não ser pessoal, mas é um arremedo. Não precisa necessariamente distribuir por ordem alfabética se existe um critério pelo qual as pessoas foram eleitas. Eu acho que a questão da cadeira é relevante. Existe um processo, o Samuel estava até falando sobre isso, acerca de vincular o voto do nível para aquele nível mesmo. Inclusive, parece que tem 2 votos já a favor, apesar de eu ser contra isso, mas já tem um debate estabelecido na carreira sobre o modo de eleição. E então eu acho que a gente precisa compreender que ninguém na eleição sabia qual era o acervo de cada um. Não faz sentido a gente entender que eu fui eleito para manter aquele acervo.
e eu fui eleito para representar a cadeira do nível 1, que era representada antes pela Fernanda, e passo àquele acervo. O que eu acho qualquer outra solução que seja uma acomodação da situação atual de alguma forma, tratar a defensoria como amadora. E eu acho que chegou o ponto de a gente parar de tratar isso como amadorismo. A gente precisa tratar de jeito objetivo e formal, e a formalidade aqui é manter o nível manter o processo na cadeira, porque é o único jeito de ser formalista. Qualquer outra solução aí afastar e criar um critério de apego, criar um critério de afeto ao processo, que eu acho que aí está inadequado para a impessoalidade e para a administração pública. Bom, é isso. Desculpe se eu fui mais duro do que eu queria ser, mas eu acho que é importante colocar isso já no começo do debate. Obrigado, Rodrigo. Conselheiro Samuel. Eu acho que assim, a gente não pode perder de vista que se houver alteração de subs, os procedimentos vão continuar com a mesma relatoria, assim como se houver alteração da corregedoria, os procedimentos vão continuar na mesma cadeira, assim como se um conselheiro eleito deixar de ser conselheiro, porque se exonerou, porque foi exonerado, porque veio a falecer, porque pediu, porque renunciou, os procedimentos vão continuar na mesma cadeira e não vão ser redistribuídos. Então, todas essas situações deixam muito claras que a distribuição é por cadeira. O fato dela ser feita por ordem alfabética é simplesmente para que não tenha direcionamento. Então, ordem alfabética poderia ser sorteio. Tá? A questão aqui é garantir que todos recebam um número igual de processos, e não que o fato de ser ordem alfabética vincule a pessoa. Isso é só uma forma de fazer com que a distribuição seja aleatória. Além disso, se a gente for comparar, por exemplo, com uma banca de defensoria, ainda que eu me remova dentro da minha unidade, eu não vou levar os processos da banca que eu estava antes para a banca para a qual eu fui. Da mesma forma, a gente no conselho, se mudou de cadeira, não vai levar os processos de uma cadeira para outra. É o único jeito de manter a impessoalidade. Do contrário, eu concordo com o Rodrigo, vira casuísmo. E aí a gente perde qualquer dimensão de impessoalidade, de ter regras claras e objetivas. Por sorte, o que a gente está discutindo aqui, na prática, são processos do Pedro, que vai continuar no conselho, então a gente não perde o acúmulo do Pedro. Ele vai estar aqui durante as discussões, se elas forem travadas durante esse mandato. Então, isso me deixa muito tranquilo. Não vamos perder o acúmulo. Obrigado, Samuel. Conselheiro Pedro. Bom, eu acho que algumas coisas eu queria só esclarecer para a gente dar um contorno, né? Eu acho que na minha concepção a gente precisa fazer alguns ajustes. Primeiro, eu acho que esse acúmulo em relação à deliberação 89, mesmo que eu saísse do conselho, eu acho que o William tem esse acúmulo, talvez até mais do que eu. Eu estaria disposto a discutir, evidentemente, com quem estivesse assumindo a minha cadeira, enfim. E outra, Rodrigo, acho que uma questão importante que me preocupa no que você falou eu não queria dar essa impressão, eu não tenho apego sentimental absolutamente nenhum, por nenhum processo aqui do Conselho, muito menos pelo da deliberação 89, muito pelo contrário. Eu acho que é um processo super complexo, super complicado, né? Ele, até hoje, ele tem muito menos de conteúdo do que a carreira precisa em termos de solução dessa questão, né? A questão é muito mais complexa do que reduzir de 3 para 2 salários mínimos, que é o conteúdo atual dele. Eu acho que quem pegar vai ter um trabalho hercúleo de compor os diversos interesses da carreira, né? Que são polarizados, inclusive, em relação a esse tema. Eu acho que é um tema extremamente difícil. Eu não tenho apego nenhum a esse processo, tá? Só para ficar claro, eu não tenho apego sentimental nenhum, né? De uma certa forma, seria até um alívio em termos de trabalho, de volume de tempo destinado a esse assunto, se esse processo saísse da minha relatoria. Então, não se trata de apego sentimental. Não se trata de apego sentimental. Se ele ficasse, eu acho que a questão assim como há um princípio da impessoalidade, há um princípio da eficiência, né, que tem como conteúdo jurídico uma melhor racionalização do trabalho
em termos de tempo despendido e em termos de produtividade, propriamente dito, né? Eu acho que é nesse sentido que o discurso de quem pretende que esse processo fique onde está. De novo, não é um apego sentimental, não é? Talvez é nesses termos que eu gostaria que a questão fosse discutida, não de apego sentimental, mas em termos de, assim como há o princípio da impessoalidade, há o princípio da eficiência, e é nesse sentido, né, que a gente está discutindo a questão. De novo, não tenho apego, entendo que o meu filho vai começar a pular atrás de mim, não se preocupem, tá? Se isso acontecer. Não há um apego sentimental, não é nada, não é essa a questão, tá? De novo, tenho o meu voto aqui, vou votar aqui pelo que eu acho devido, mas se esse processo sair da minha relatoria, não tem problema nenhum em termos vou continuar contribuindo com esse tema no conselho, vou sentar com quem receber esse processo para discutir, eu acho que o William também está disposto a isso, enfim, não tem problema, tá? A questão das cadeiras, também não acho que é uma questão de representatividade, eu acho que e aí eu entendo quem também utiliza isso como critério, né? Não acho que utilizar isso como critério significa dar valor à representatividade do nível, não é? Eu acho que é só simplesmente uma questão objetiva para a gente racionalizar a distribuição, ponto, né? Não enxergo isso como porque o eleito pelo nível 1 tem que continuar com esses processos porque ele foi eleito pelo nível 1 para ir. Não acho que o nível tem essa importância aqui na divisão e no jogo de forças do conselho, tá? Então, assim, mas eu acho que é uma forma, né? É um caminho para a gente objetivamente revisar a distribuição. E se esse for o caminho, também, ok, não tem problema nenhum, né? Uma coisa eu só queria registrar, até para insistir um pouco nessa questão de voltar às vistas, né? Que eu acho que tem que acontecer, na minha concepção deveria acontecer. Então, acho que a gente funciona como um tribunal, também lembrando um pouco do que o Rodrigo falou, dialogando com ele nesse sentido, o tribunal tem que ser imparcial, o tribunal ele tem que ser, né, ele está julgando ali a vida de outras pessoas, ele está julgando, a gente está resolvendo questões político-institucionais, então não acho que tem, não se parece mais muito nesse sentido, se parece mais com algo como um legislativo na nossa função típica, né, a gente tem funções atípicas aí de julgar PADs, enfim, né, eu acho que a gente não precisa seguir a ferro e fogo essa regra, né, da impessoalidade nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem um pouco mais de maleabilidade nesse aspecto. Não significa que isso vira várzea, que isso vale qualquer regra. Não, mas eu acho que tem um pouco mais de maleabilidade nesse sentido. Concebendo o conselho como órgão político institucional, né? Não como um órgão julgador. Por que eu acho que a gente deveria, até pensando nisso, da gente reproduzir o que a gente fez na transição passada, né? Até para ver se a gente, né, se a cada vez que a gente senta aqui para resolver isso, a gente não decide coisas diferentes. Repito, na transição passada, a gente só, pelo que eu me lembro da discussão, a gente só redistribuiu todos os processos porque em todas as cadeiras tiveram mudança, né? A gente redistribuiu todos os processos e as vistas retornaram para os relatores, né? Até porque o relator ele precisa dizer se ele mantém ou não, é o voto dele. Eu acho que eu acho isso, se a gente tomar essa atitude, a gente está reproduzindo o que a gente fez a transição passada, e aí a gente alivia um pouco essa questão de a cada vez que a gente sente, a gente decide coisas diferentes, e a gente vai de acordo com o balanço do mar, né? Enfim, só algumas observações que eu queria colocar, né, para tentar ajustar, de acordo com o meu ponto de vista, aí, o caminho da nossa discussão. Obrigado, Pedro. Conselheiro Juliano, antes, só para esclarecer, na gestão passada, até a senhora estava me lembrando aqui, tá? A gente distribuiu só o resíduo entre os conselheiros novos, né? Aqueles que não se reconduziram. Essa foi a decisão do passado. Não nos vincula, evidentemente, não há normativa, mas enfim, só para pontuar, tá? Juliano. Eu só queria pontuar, assim, eu não discuto que o critério mais objetivo é o que o grupo, o Samuel, o Luiz sinalizaram que entendem. É objetivo, tudo bem.
Mas eu discordo quando fala que a proposta que estamos fazendo também não é objetiva. Pode ter um quê de pessoalização, mas é objetiva. Aquele conselheiro que tinha um acúmulo naquele processo tem a chance de concluir esse trabalho. O ponto principal que, assim, discutir objetividade não é o que a gente está falando. Ninguém está querendo pessoalizar, ninguém está querendo escolher o processo a dedo. E nesse ponto eu acho que aquela comparação com a remoção não vale, porque quando o colega se remove, especialmente dentro da própria unidade, é justamente porque ele não quer mais o processo dele, ele quer o outro. Então, não é o caso do Pedro, ele não tinha condição de se eleger para o nível 3, ele não era mais nível 3. Mas a carreira apoiou o Pedro novamente. Não teve disputa, é claro, mas teve uma votação expressiva. Então, assim, a carreira quer que o Pedro conclua o seu trabalho. É assim que eu vejo. Então, quando a gente fala priorizar a manutenção do acervo com aquele conselheiro que foi reconduzido, isso é muito objetivo. A carreira sabe que aquele conselheiro que está sendo reeleito, ele vai concluir seu trabalho, vai ter a chance de concluir seu trabalho. Por outro lado, manter o acervo nas cadeiras daqueles que não foram reconduzidos também é muito objetivo. E nesse ponto, eu até, pegando o que foi falado, eu nem acho que a ordem alfabética seja melhor, seja sorteio, naquelas soluções que não se encaixarem nessas regras, que é, por exemplo, o Pedro continua com os processos dele, e os do nível 4 ficaram sem dono, e tem um conselheiro do nível 3 que ficou sem acervo. Nesse caso, não há necessidade de sorteio, porque eu seria o único sem acervo. Mas, numa outra conjuntura, talvez a solução seja sorteio, ou ordem alfabética, mas eu ainda acho sorteio, seria melhor. Mas eu vou insistir, os níveis, especialmente os eleitos, a representatividade deles ainda não é do jeito que o Samuel defende, que eu respeito. Eu pensei isso quando cheguei lá na carreira, em 2008, lá no cafezinho do Jorge, a gente ficava falando, a gente tinha que voltar só no nosso nível e tal. Mas, assim, não tem essa representatividade. Na minha visão, não tem essa representatividade. Então, eu só queria pontuar que o que eu estou defendendo também é objetivo. Pode não ser o mais objetivo, mas ele busca manter uma certa eficiência. Porque qual o sentido do Pedro ficar 2 anos com o processo, e couve, tal, ainda que ele relate tudo, deixe para o próximo. Ele vai ter que recomeçar tudo de novo em outros processos que não eram o dele, e o outro vai ter que recomeçar no dele, sendo que a gente tem um conselheiro que pode continuar seu trabalho. Ele pode concluir seu trabalho. E, por exemplo, estou chegando agora. Para mim, tanto faz o processo que eu vou receber. Eu não tenho acúmulo nenhum nesse caso. Tanto faz. Agora, para o Pedro, não tanto faz. Ele já teve 2 anos e a carreira reconduziu. O Samuel foi reconduzido. Por sorte, está na mesma. O Luiz também. Então, assim, é interesse do Conselho que os processos caminhem da melhor forma possível. E, na minha opinião, não é simplesmente garantir a impessoalidade que é o bom para o Conselho. A impessoalidade nesse sentido que o grupo colocou na crítica. Nesse caso, o processo está acompanhando o Pedro porque é o melhor para o Conselho. Aquele conselheiro continua com seus processos. Era isso. Obrigado, Juliano. Acho que a gente está adquirindo maturidade nos argumentos, né? Não tem elemento novo. Vamos ouvir o encaminhamento do Samuel. Samuel, fala. Só para eu entender, o encaminhamento do Alex é para que os procedimentos de quem foi reeleito continuem com a mesma pessoa e de o acervo que sobrou e para quem ficou sem acervo. É isso? Eu entendi. O Alex? Posso? É o seguinte, a regra é que os processos fiquem nas suas respectivas cadeiras, né? Com exceção do caso de recondução para a cadeira diversa, é o caso do Pedro, ocasião em que haverá a inversão de acervo entre as respectivas cadeiras, que é a cadeira do Juliano e do Pedro, no caso. Tá? Parte da regra de que está vinculada às respectivas cadeiras. Aí eu coloquei como proposta uma exceção no caso de recondução, né? Entendo que talvez tecnicamente não seja recondução, como o próprio Samuel falou, mas no caso de reeleição, vamos dizer assim,
para a cadeira diversa, ocasião em que haverá a inversão do acervo entre as respectivas cadeiras envolvidas. É isso. Tá bom. Então, diante desse encaminhamento, o meu encaminhamento é para que os processos fiquem vinculados à cadeira, sem necessidade de retorno de vista, porque o novo relator ou relatora vai poder manifestar seu voto no momento da deliberação. Gente, só para objetivar, eu acho que eu tinha entendido um pouco a proposta do Luiz Gustavo, a fala do Luiz Gustavo. Acho que ela não vai exatamente no sentido do Alex, né, Luiz? Você tinha uma proposta de encaminhamento um pouco diversa, não é? Um pouco diversa, Florisvaldo, mas ante os debates eu vou acompanhar o conselheiro Alex. O Alex. Então, conselheiros, me parece que não existe encaminhamento outro. Todo mundo maduro com relação a zerar as vistas, certo? Aliás, não zerar as vistas, certo? As vistas permanecem com os conselheiros das cadeiras, perfeito? É um efeito prático disso, todo mundo entendeu, né? Que se tiver um processo, por exemplo, com vista coletiva, os conselheiros que estão chegando agora, enfim, não vão ter oportunidade da vista individual, mas faz parte, tá? Faz parte. É um pouco da objetividade. Tá, posso perguntar uma coisa, Flor? Sim, sim. Não retornando às vistas, eu sou contrário, mas, enfim, né, já vi que eu vou estar vencido, eu não vou nem encaminhar esse voto. Se prevalecer que os processos seguem as cadeiras, as vistas, elas vão estar com os defensores que assumirem essas cadeiras, certo? Mesmo se eles não tivessem, em princípio, interesse nessa vista, certo? Certo. Tá. E é isso. Espera um pouquinho, gente. Só uma coisa. Com relação às vistas, o que eu falei de não voltar à vista é, por exemplo, o conselheiro que foi reconduzido e está com uma vista, ele vai apresentar o voto vista dele, mas o processo de votação, ele é retomado, não? Com possibilidade de novas vistas pelo conselho e tudo novamente, não é isso? É que se a gente se caminha... Eu acho que a construção lógica, Luiz, a proposta vencedora de qualquer tipo de redistribuição, acho que a consequência lógica seria essa mesmo, que você falou. Mas, por exemplo, se ficar vencedora a proposta da cadeira objetiva, não necessariamente, né? Você não precisa voltar. Não, só uma coisa. A proposta do Alex, me parece, que ele só vai redistribuir os processos em que não houve recondução, né, ou reeleição. E aí, nesse caso, ainda assim, a proposta abarca essa questão das vistas, né, de zerar as vistas. Eu acho que nesse caso... Dentro da minha proposta, eu não enfrentei essa questão da vista. De fato, é um ponto a mais aí, talvez, que a gente precise enfrentar, né? Eu acho que qualquer conselheiro deve ser oportunizado nova vista ou sua manifestação. Acrescentando, então, a minha proposta. A gente consegue separar, tá? A gente tem um problema, gente. Deixa eu só fazer uma observação. A gente tem um problema. Se as vistas forem mantidas, essa vista já foi concedida. A nova composição do conselho já não vai ter mais essa vista. Já não tem mais um direito de vista. Né? Então não volta ao procedimento. É por isso que eu estava insistindo da gente retornar as vistas, para a gente continuar com o direito de 2 vistas individuais, mais uma coletiva. Então, continuando as vistas onde estão, a gente não tem mais isso, certo? Perfeito. Eu sou contra a princípio, né? Minha posição. Eu sou contra a princípio refazer vista, né? Mas já foi a construção anterior. Mas, de fato, pela lógica, se você fala em zerar a vista, se tiver algum indicativo de redistribuição, mínimo que seja. Porque se não houver redistribuição nenhuma, a gente caminhar para o processo vinculado à cadeira, de fato, não haver necessidade de retorno de vista, né? Porque o procedimento anda para frente. Você fala de redistribuição, você obstou a marcha ali e a coisa volta. Mas, se for vinculado à cadeira sem qualquer redistribuição, me parece razoável o raciocínio de que não há, né? Não se zera as vistas, né? E se caminha dali para frente. Por isso que eu acho que
na essência, as duas propostas, uma é compatível com zerar as vistas, né? Que é a da cadeira. A outra proposta, tudo bem, você poderia ter a lógica de construir o raciocínio de voltar às vistas, que é a proposta do Luiz, do Alex, né? Pode enfrentar isso. Dá para dissociar isso na votação? A gente enfrenta a primeira questão de cadeira ou redistribuição, e depois a fazer a análise se zero ou não? Dá, né? Mas aí de repente, no encaminhamento de vocês, dessa proposta, não da cadeira, mas a outra, vincular isso já a zerar as vistas, né? Poderia associar isso. O Flor, poderia só, até para ver se o Alex concorda, eu só queria inverter a lógica, só para ver se o Alex concorda comigo como encaminhamento. Eu acho que como primeiro critério objetivo é manutenção dos processos com o conselheiro que foi reconduzido. Isso. O primeiro critério objetivo é o conselheiro reeleito, ele continua com o que está com ele. Sim. O segundo critério objetivo é as cadeiras que são de novos conselheiros, não reconduzidos, esses novos conselheiros assumem o que estava nesse acervo desse conselheiro que não está mais. Isso. E a terceira regra objetiva é aqueles conselheiros novos sem acervo, que é porque aconteceu na situação prática agora do Pedro. Conselheiro novo sem acervo, nessas duas regras objetivas que eu mencionei, por sorteio é definido o acervo dele. Eu não sei se o Alex concorda com isso, mas como ele tinha concordado comigo lá atrás, era a linha de raciocínio que eu estava formando. Então, assim, conselheiro reeleito continua com o que estava. As cadeiras vazias com novos conselheiros, esses novos conselheiros assumem o acervo. E a terceira é essa situação que aconteceu agora, um acervo que ficou sem dono, vai para sorteio daqueles conselheiros que não tinham acervo. Era esse meu raciocínio lá atrás, tá? Me parece que a proposta do Alex vai nesse sentido, né, Alex? Eu só inverti a lógica. Só inverte, né? Inverte a regra e a exceção que o Juliano está invertendo. A do processo com o próprio conselheiro. Eu só inverti isso. Tá? Talvez a proposta do Juliano até abarque eventuais, futuramente, novas cadeiras sem acervo. Mais de uma cadeira sem acervo, né? Talvez também... Eu sei que isso não vincula para frente, mas eu concordo com o Juliano, sim. Então, para dar completude nessa proposta, a gente não cindir mais, então ficaria uma proposta assim, né, do Alex. O processo fica com as cadeiras, certo? Com exceção dos reconduzidos, certo? Onde haverá inversão, certo? E os novos conselheiros, sem acervo, vão redistribuir os processos, é isso? Por sorteio? Eu estou encaminhando por sorteio. Mas pode ser, Alex? Podemos discutir. Sim, pode ser. Sim? Eu não entendi quais procedimentos vão ser sorteados nesse caso. Eu vou fazer essa pergunta agora. Na verdade, vai ser sorteado? Na verdade, os acervos... Não, o encaminhamento é assim. Conselheiro reeleito continua com o que tinha de acervo. Certo. Conselheiro novo pega o acervo da cadeira para qual foi eleito. Tá. Certo? 2 critérios objetivos. Só que, nessa situação de priorizar que o conselheiro que foi reeleito continue com seus processos, acontece uma situação parecida com a do Pedro. Que ele vai continuar com o seu processo, nível 3, aí o nível 4 ficou sem dono. O acervo do nível 4 ficou sem dono. E tem um conselheiro eleito nível 3 que está sem acervo. Mas poderia ter mais nessa situação. Aí a solução seria sorteio, mas sorteio do acervo. Sorteio só na hipótese de ter mais de uma pessoa nessa situação. Isso. Porque agora... No caso concreto, que é o que a gente está decidindo. No caso concreto, não tem sorteio. Mas já não, porque a gente não está tomando decisão em caráter normativo. A gente está tomando uma decisão de como vai ser feita a distribuição. Colocando essa solução como regra. É que no caso específico não precisa de sorteio porque está só eu que estou nessa situação, mas eu estou colocando como regra que haja sorteio. Tá, mas é que a gente não está... É que o Juliano está, na verdade, fundamentando o pensamento dele, mas para além, dizendo por que o raciocínio dele faz sentido, inclusive não é episódico. Acho que é nesse sentido. Não que ele esteja pensando numa normativa para já, mas que ele esteja fazendo a referência de que não é episódico o pensamento que ele está desenvolvendo.
Sim, eu queria entender na prática porque ele falou de sorteio e eu não entendi de que sorteio a gente estava falando. Não, só para deixar claro, eu não estou falando de sortear processo a processo, não. Eu estava pensando em sortear, vamos supor, 2 defensorias, 2 acervos sem dono. Sorteio o acervo. Eu tinha pensado assim. Não necessariamente é a melhor solução. Você já pensou na proposta eventualmente normativa para resolver todos os problemas, mas no caso concreto, para resolver, o problema não precisa de sorteio, é isso, né? Nesse caso... Inversão do acervo. Não, só queria entender a proposta. Tá. Então, vou propor, gente, para a gente caminhar, como são 2 coisas diferentes, isso causou uma certa insegurança, vamos seguir. A gente volta primeiro, então, a questão de como vai ficar os processos, redistribuição ou não, né, com as 2 propostas que tem, e a gente enfrenta a questão das vistas num segundo momento. Pode ser? Se 0 ou não. Tudo bem? Ok. Então, eu vou seguir aqui, como a gente não tem... São 2 propostas, tá? Vou resumir. A proposta 1, que é do Alex, os processos ficam nas cadeiras, com exceção, né, dos conselheiros que foram reconduzidos, né, sendo que, nesse caso, vai haver a inversão do acervo, para preservar, nesse ponto em específico, a vinculação do conselheiro com o processo. Perfeito, Alex? Isso mesmo. Tá. Essa é a proposta número 1. Alex. A proposta 2, que foi... Eu não lembro quem sugeriu agora, mas vários encamparam. Eu lembro que acho que ela saiu do Rodrigo Grupp, que é a vinculação absoluta pela cadeira, tá? Sem necessidade de qualquer redistribuição, certo? O mais objetivo é dessa forma, certo? Que é a proposta número 2. Certo, é isso aí. Então, a gente vai como a gente não tem relator para esse caso, vamos pela ordem de antiguidade, tá? Como vota a conselheira Cristina? Opção 1, Alex. Opção 2, Grupp. Eu voto com o conselheiro Alex. Como vota conselheiro Luiz Felipe? Eu voto com o conselheiro Grupp. Como vota conselheiro Pedro Pérez? Com o Alex. Com o Alex. Como vota conselheiro Ricardo Gouveia? Estava aberto aqui. Eu voto com o conselheiro Grupp. Como vota conselheiro Luiz Gustavo? Alex. Como vota conselheiro Juliano? Alex. Como vota conselheiro Gustavo Binatel? Voto com o conselheiro Grupp. Como vota a conselheira Cecília? Alex. O conselheiro Alex vota consigo, né? Sim. Samuel. Com o Rodrigo. E o Rodrigo? Consigo próprio, né, Rodrigo? Só fala aí, coloca o microfone. Eu falei que o Rodrigo vota com o Grupp. Tá bom. Nós temos aqui, todos os conselheiros votaram. Votos para o Alex. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Votos com o Grupp. 1, 2, 3, 4, 5. Então, conselheiros, aqui eu vou me dar o luxo de votar pelo desempate, porque eu acho que a gente talvez sinalize já na sequência uma adequação normativa para o futuro, né? E eu acho que talvez o critério absoluto de vinculação com a cadeira seja o mais razoável mesmo, que tenha mais lógica. Eu acho que é bom o critério objetivo do Alex, ele resolve a situação pontual, mas eu acho que fica, como regra geral, fica meio cheio de arremedos, né? Acho que não sei, acho que normativamente não é o melhor dos mundos. Então eu voto aqui com a proposta do Grupp, tá? Floresvaldo. Floresvaldo, você está votando para empatar e desempatar, é isso? Isso, para empatar e desempatar, porque estava 6-5, 6 e 7. Tudo bem?
Ok? Então, gente... Tudo bem não, né? Tudo bem não, né? Tudo bem não. Bom, agora a gente tem que enfrentar a segunda questão, que é a questão das vistas, né? Se zera ou se não zera a vista. Então, acho que com relação a isso, discute de novo, né? Vale a pena se inscrever para a gente enfrentar o efeito prático disso. Eu acho que, de novo, né, reforçando aqui, eu acho que se é questão da cadeira vinculada, a gente não fala em redistribuição, que a consequência natural é não se refazer as vistas. Mas, enfim, aí, de novo, qual é a opinião dos conselheiros para dar algum encaminhamento ou outro? Quem se inscreve? Ninguém, gente? Uau, Juliano, falando. Na verdade, só pegando uma linha, né? A gente acabou de decidir, empatou, mas já sabemos o que vai acontecer, que o critério vai ser extremamente objetivo, certo? Cadeira. Então, não me parece que a preocupação do Conselho seja realmente a rapidez com que a questão que estava posta seja decidida, porque se a preocupação também fosse essa, os conselheiros que já estavam com seu acervo continuariam com ele, até como forma de acelerar o processo. Por outro lado, quem está assumindo, eu acho muito pouco razoável exigir que quem acabou de chegar sem direito à vista possa se manifestar com forma de qualidade, sabe? Qual seria o sentido simplesmente avançar como se fosse um processo judicial que os prazos vão precluindo? Eu não consigo entender muito bem, porque isso aqui não é processo judicial, né? Então, eu fico na dúvida, realmente, se a gente acabou de decidir que o mais importante é a objetividade, né? Qual que é o prejuízo da gente devolver as vistas para os conselheiros poderem rever o processo? Perfeito. William? Eu também, essa decisão que foi tomada agora pelo Conselho me deixou um pouquinho preocupado, por conta um pouco do que o Juliano falou, por conta um pouco dos fundamentos que foram colocados pelo Pedro, de que ao lado, embora eu acho que não fere o princípio da igualdade, aliás, o princípio da isonomia, da impessoalidade, que é uma das acepções da impessoalidade, que é uma aliás, igualdade é uma das acepções da impessoalidade, mas eu acho que vai trazer prejuízo, já está votado, isso não vai voltar, mas vai trazer prejuízo ao histórico dos processos, na minha opinião pessoal. Isso já está votado, certamente o Conselho não vai voltar atrás, né? É mais do que relatar num processo o histórico do processo e acreditar que o conselheiro, lendo aquele histórico, ele vai ter condições de vivenciar aquilo que foi vivenciado pelo conselheiro que, enfim, fez reuniões e tal. Eu fico imaginando, por exemplo, um processo como o processo de atribuições, que é tão complexo como, né? Não basta alguém pegar e ler todas as atas e aí tomar uma decisão, enfim, tem um acúmulo que é decorrente da vivência das pessoas que estão envolvidas naquele processo. O efeito prático, por exemplo, desta objetividade, na minha opinião, é atacar severamente o princípio da eficiência, né? O princípio da eficiência, e gerar descontinuidade nas discussões, e eu acho particularmente que a gente perde muito em qualidade, né? Em nome da objetividade, que eu também não acho que a proposta do Alexis carecia de objetividade, muito pelo contrário, e tampouco era casuística, né? Agora, se for realmente para ser objetivo em tudo, inclusive para devolver vista, me parece, então, que teria que distribuir todos os processos. Né, para ser igualitário, deveria colocar todos os processos, distribuir todos igualitariamente, inclusive aqueles que estão com a administração. Então, queria fazer colocar essa questão também,
de que aí sim nós teríamos aí sim ficaria tudo realmente de maneira igualitária. E aí sim seria o extremo da objetividade, que na minha opinião perde muito em qualidade. Né? Só queria fazer esse adendo e esse um pouco desabafo com vocês. O William, só para entender, você acha que é desvantajoso zerar as vistas nessa decisão objetiva, é isso, né? Eu acho, porque a vista, quem está com a vista, ainda que foi reconduzida, essa pessoa vem fazendo discussões, vem fazendo ligações, vem conversando com pessoas, enfim, vem tomando nota. Se você zera a vista, né, isso se perde, né? Entendi. Bom, conselheiros, todo mundo está caminhando no sentido de não zerar as vistas, é isso, né? Esse é o encaminhamento. Aliás, de zerar as vistas. Certo? A posição até agora de condução é por... Florisvaldo, quando você diz zerar as vistas, deixa eu ver se eu entendi o que vai acontecer. Nós caminhamos agora pela votação passada de que nós vamos fazer uma redistribuição onde nós seguiremos a ordem de cadeiras. Né? E aí você falando que vai zerar a vista, quer dizer, vistas de processo que eu pedi na composição anterior, eu vou devolver para o conselho, é isso? Vai voltar para o relator? Esse é o ponto que a gente vai discutir agora, exatamente isso. Né? Qual que é a consequência agora dessa objetividade? Né? Tá por cadeira, isso a gente sabe. Tem processos com vista, certo? Os processos com vista, a gente pode caminhar por manter as vistas, aí manteria na cadeira. Por exemplo, você está com processo vista, você, representante do interior, você segue na cadeira do interior, continuaria com a vista. Né? Enfim, qual outro... Mas aí não tem mesma cadeira? Mas aí não está zerado. Porque se eu mantenho a vista, e vamos supor que fosse a segunda vista do processo que eu pedi, sim. Só vai restar a vista coletiva, é isso? Isso. Então não vai zerar. Então, duas possibilidades, Luiz. Só que zerar as vistas estava atrelado à proposta anterior, né, do Alex. Certo? É isso. Só que a gente cindiu isso para enfrentar a questão de zerar as vistas. Por exemplo, está com vista hoje de um processo da sua cadeira. Se você zerar a vista, ele sairia e voltaria para a cadeira do relator, certo? Para a cadeira do conselheiro relator. Percebe? Se a gente manter a vista, elas ficam onde elas estão, nas cadeiras. Vocês conseguiram visualizar isso? Percebe? Sim, Flor, só para eu contribuir um pouquinho, quando eu falei das vistas, de retornar às vistas, na situação em que o relator mudou, né? Então, por exemplo, o relator era um conselheiro que não é mais conselheiro, foi substituído por outro, foi sucedido por outro. Então, eu acho que a vista, então, se o conselheiro relator tinha um posicionamento com o qual eu discordo e pedi vista, então o novo relator pode ter um posicionamento diferente, essa vista pode não ser mais necessária, enfim, foi o que a gente fez. Inclusive, a gente fez isso na última transição. Só para repetir o que a gente já fez, né? Não é nada de novo, né? Não estou inventando a roda, não é uma coisa casuística, é só para repetir o que a gente já fez, né? Para cujo relator mudou. Então, por exemplo, se eu pedir vista de um processo que era de relatoria da segunda sub, segue o jogo, né? Sim. A relatoria continua a segunda sub, enfim. Né? Agora, se eu pedir vista de um processo que o relator mudou, seguindo o entendimento que a gente já teve na última transição, é nesse caso que a vista retornaria, para ver se o relator mantém ou não o posicionamento dele. Né? Porque é um voto, a gente retornaria a vista, ou seja, devolveria o direito de pedir vista novamente, e a questão, como o Juliano disse,
se a prioridade não é exatamente a questão do tempo, né, que já foi ganho com acúmulo, enfim, eu acho que isso seria absolutamente razoável, né? É aquela história, né? É difícil você ser coerente de uma maneira global, né? Mesmo aquela coerência suscitada por uma questão parcial, ela é casuística, né? Se você não mantém esse raciocínio de uma forma global, né? Então, eliminar casuísmos é exatamente manter essa coerência de uma forma um pouco mais global. Então, se a questão é essa, olha, se o representante da cadeira do nível 1 mudou, ou nível 2, ou enfim, qualquer nível que seja, é preciso saber se ele mantém o mesmo entendimento que o relator anterior, né? Para ver se o processo segue da mesma forma ou não, né? Falar que o tempo não é tão importante quanto a objetividade para uma questão, e agora falar que o tempo é importante e a objetividade não para uma outra, é não manter a coerência de uma forma global. Isso eu acho um pouco complicado. Aí eu tô com ilha, né? Já que é para a gente seguir um padrão, então vamos começar a seguir esse padrão. Né? Enfim, tá. Repetindo, não é inventar roda, é exatamente o que a gente fez na transição passada. Perfeito. O Alex? Só para... Aí é uma questão mais de entendimento aqui de um novato do conselho, né? Então, por exemplo, eu herdei o acervo da cadeira dos núcleos, né? Então, os processos eventualmente já relatados, a discussão é se eles retornam para mim ou não, para ver se eu mantenho o voto do relator, é isso? É isso. Tá. Perfeito. Mas se nós optarmos por não voltar para mim e seguir com quem está com vista dos autos, aí eu acho que é uma questão talvez de regimento, né? O que me impede de pedir vista posteriormente ou de votar de maneira mudar o voto? Isso não pode ser feito no curso do julgamento? Como funciona? Exatamente, acho que nada te impede de mudar o voto. Tá. Mesmo que não houvesse essa mudança, se eu sou relator de uma matéria, alguém pede vista e depois eu me convenço pelo voto vista, eu posso abandonar o meu voto e aderir ao voto vista, não tem problema nenhum. Eu posso pedir vista do processo mais uma vez, não? Aí eu já não sei responder, eu acho que não. O relator anterior com vista? Precisa discutir, a gente não teve um caso dessa discussão. A gente nunca enfrentou isso. Entendi, tá bom. Isso aí, a minha dúvida era essa, obrigado. Mas da mesma forma que em casos em que não cabia mais vista, a gente deliberou por prorrogar a discussão. Então, gente, eu acho que vista do relator viola o regimento. Não tem sentido. A vista pedida pelo relator viola o regimento, né? Acho que não tem sentido. Nem acho. Aí não teria vista, né? É isso que eu quero dizer. Sim. Conselheiro Rodrigo? Então, eu acho que, se a gente considerar, a gente já decidiu isso, que está vinculado à cadeira, a questão de voto do relator, o que já foi votado no conselho, o que o relator já apresentou voto, aí eu acho que não tem sentido de voltar para o relator atual. Mantém aquele voto, e aí tá como o Alex, na plenária, no dia da sessão, se for o caso de mudar o voto, a pessoa muda o voto, porque ela pode mudar o voto até a conclusão do julgamento. Até encaminhada a votação, em regime de votação. Então, na sessão em que for debatido aquilo, a pessoa vota, diferente daquele voto anterior. Se não foi apresentado o relatório ainda, não foi apresentado o voto, aí você pode apresentar pedido de volta da secretaria e votar do jeito que você quer votar, porque ainda não foi apresentado o voto no conselho, ainda que seja disponibilizado, mandado à mesa o seu voto pronto. Então, eu acho que essa é a questão, assim. E a questão da vista fica vinculada a esse modo. Se aquele cargo já teve vista, não é uma vista do conselheiro, é a vista do cargo. Se aquele cargo já teve vista, ele perde a vista que já teve. E faz parte do jogo político e da questão mesmo de administrar o tempo no conselho. Acho que é lidar com o tempo e com as oportunidades e com a questão da maturação das questões. Então, se aquele cargo já pediu vista naquele processo antes, ele já perdeu uma vista, se pediu 2 vistas, só resta a vista coletiva. Senão, fica nessa situação. E o que tiver vista coletiva, pega na vista coletiva, pega na situação como ele estava. Eu acho que o mais objetivo possível é
ser colocado no cargo como ele estava, na situação que ele estava. Então, acho que esse é o meu ponto. Conselheira agora conselheiro Juliano. Flor, que me pega uma questão, a gente partir da ideia que o novo relator, que nunca estudou aquele processo, ele não vai poder ver o processo. Ele vai ter que esperar chegar na sessão de votação, constando como relator. Em tese, é o cara que estudou tudo, relatou para todo mundo, contou a história para todo mundo, e ele não vai poder ver o processo, ele vai ter que ir pelo que os outros estão falando, estão votando e tal. Então, me pega muito essa ideia de a gente trabalhar com a ideia que a pessoa é o relator, mas ele não pode estudar o processo para relatar, porque o outro lá atrás relatou. Então, essa vinculação, aí eu acho que a gente está dando um salto muito grande do voto ser da cadeira, porque ninguém elege cadeira. A gente elege defensor, com opiniões e tal. E o relator que votou lá atrás, às vezes 3, 4 mandatos para trás, está lá esse voto até hoje, tem processo antigo aí no Conselho. Por que vai impedir o relator novo de ter acesso ao seu próprio processo, que está como responsabilidade dele de relatar? Eu acho que a gente tá buscando uma objetividade, uma eficiência que não vai dar certo. Não vai dar certo, porque esses votos, votar por votar, vai sair muita coisa errada, entendeu? Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás nessa hora. Chegou, decidiu que mudou o relator, esse relator ele tem que ratificar esse voto. Ele tem que ter o direito de retificar esse voto. Eu acho muito precipitado a gente, nesse afã de querer correr com as coisas, votar de qualquer jeito. Isso aqui não é cumprimento de meta, não, gente. Conselho. Tem questões muito sensíveis para a carreira e para a instituição como um todo. Então, eu não vejo prejuízo nenhum. Processo que trocou o relator, ele tem oportunidade de estudar esse processo, ratificar ou retificar seu voto. É a minha opinião. Cecília? Na verdade, a minha colocação é muito na linha do que o Juliano colocou. Eu estou sentindo que, tudo bem, a questão anterior já foi decidida, mas eu estou sentindo que a gente está fazendo um sacrifício desincompatível com o ganho, se é que algum ganho a gente está tendo com essa decisão, porque a gente está sacrificando toda a qualidade da produção do Conselho Superior, que não é um tribunal, que não é um fórum, não é uma vara, não é nada disso. Ele é um espaço de construção política institucional, é uma coisa bastante autônoma, enquanto a gente consiga fazer alguns paralelos. Mas eu acho que a gente está sacrificando a qualidade do que o Conselho pode e deve produzir e entregar para a Defensoria Pública como instituição, em prol de um legalismo, um keynesianismo, um objetivismo que talvez seja só, enfim, para que a gente sinta, sabe, quando você arruma todos os lápis de cor bonitinhos na caixa. Pode ficar bonitinho ali na hora que você está olhando, mas no fim das contas não está servindo a um propósito que, do meu ponto de vista, é o propósito adequado. Eu acho que a gente tendo decidido que vai fazer toda a troca das relatorias, eu já acho bastante prejudicial para a carreira. Eu acho que, como o William colocou, o voto, ele não parte só de uma leitura. A gente, no processo, sabe muito bem que um juiz que pega um processo e lê um processo, ele tem um ponto de vista do que um juiz que vai na audiência, que conversa com o réu, conversa com o assistido e vê a vivência daquela pessoa. Então, são coisas diferentes. Então, acho que a gente já teve uma perda aqui. E acho que também a não possibilidade da pessoa que está chegando ter um contato efetivo com o processo para chegar numa hora da sessão, num processo extremamente complexo, que está sendo multidimensionalmente discutido, talvez desde que a carreira começou. A pessoa chegar na sessão e falar, não, com certeza, estou aqui super convencido, de acordo com o que os colegas falaram aqui agora, de determinado ponto de vista. Eu acho que a gente talvez esteja sendo inocente com relação à forma como as coisas acontecem no Conselho. Talvez a gente esteja ignorando um pouco da dificuldade, da profundidade, da responsabilidade dos temas que o Conselho discute e decide. Obrigado, e nesse sentido, eu sou da mesma posição que o Juliano e que o Pedro. Gente, eu estou ponderando aqui, e eu acho que, de fato, eu tenho
estou formando uma convicção de que, nesse aspecto, de fato, o procedimento seguir, quando a gente vincula a cadeira, sem dar oportunidade de quem passou ali revisitar, não pela questão da lógica procedimental, porque eu acho que a lógica procedimental autorizaria você a manter as vistas, mas, de fato, e aí, também analisando sobre o prisma de quem viveu, né, quem vive, como alguns viveram aqui, a complexidade de alguns processos, né, e a desvantagem que isso pode gerar para uma pessoa que não se assenhorou de nada ali. Estou tendente a achar que, de fato, essa solução apontada aí pelo Pedro, pelo William, talvez para esse ponto seja mais adequada. Mas, enfim, Luiz Felipe com a palavra. Eu só acho que esse tema é mais importante do que o primeiro. Porque o primeiro era uma questão de distribuição de processos, não distribuição de método de distribuição, e isso é de atuação específica do conselheiro. E nessa parte, me parece que Juliano e Cecília, nas suas falas, tiveram bastante razão, porque não faz muito sentido você apagar a possibilidade do conselheiro eleito, ainda que seja divergente do seu antecessor, manifestar-se nos processos. A única questão formal, presidente, é que o voto seria na questão das vistas, e aí, quando o Juliano fala, ele já fala da relatoria. E aí me parece que tem que ampliar, então, essa questão a ser decidida, eu tendo aqui a concordar com Juliano e Cecília. Também. Mais algum conselheiro? Ponderação a respeito disso? O Rodrigo se manifestou no sentido um pouco diferente, né, Rodrigo? Você concorda, converge com essa construção de que... Não, eu acho que, pelo que todo mundo falou, seria voto vencido. Então, acho que é mais fácil, até que do que votar isso, deixar por unanimidade nesse ponto, porque acho que não teve nenhuma concordância com a minha ideia ou com o meu critério de manter o voto como dado. Então, se ninguém mais não reverberou, ninguém mais aderiu à proposta, não faz sentido a gente votar algo para virar Marco Aurélio aqui, né? Ficar um voto vencido. Tudo bem, então, conselheiros? Deliberemos dessa forma? Né? Então, voltam gente, as eu acho que precisa, Flor, com todo... Só pedir uma parte, eu acho que precisa... Eu não sei, eu não tive a sensação que o Rodrigo teve de que ele é isolado, não, hein? Eu acho que o Samuel acompanha esse entendimento. Eu não vejo problema em os processos retornarem para as relatorias das vistas. Mas agora, isso me traz uma questão seguinte. Se os processos voltam das vistas para as relatorias, os processos que estão em diligência também precisam voltar, porque não necessariamente o novo relator vai concordar com a diligência que está em andamento. Sim. O relator novo... Independentemente de cumprimento, né, Samuel? Independentemente de cumprimento. Inclusive, eu tenho um processo em diligência que está há mais de ano em diligência. Posso sugerir uma coisa nesse caso? Porque, às vezes, a diligência demora tanto tempo para ser providenciada que, às vezes, ela já está até quase concluída. Eu acho que, nesse caso, o órgão interno que foi diligenciado poderia consultar o novo relator e falar, olha, você quer mesmo desistir dessa diligência? Porque ela está quase pronta, talvez, se você esperar mais 10 dias, está pronta. Eu acho que pode ter essa conversa, ao invés desse retorno automático, se vocês acharem. Porque talvez a diligência esteja quase pronta, talvez ela seja realmente importante para o novo relator. Eu acho que pode ter essa comunicação aí entre os órgãos e o relator, né? Da diligência, para tentar acolher isso, eu faria um pouco diferente. Eu pediria para a secretaria consultar todos os órgãos que estão com processo de diligências, perguntando qual o prazo que eles precisam para terminar a diligência. E aí passar isso para os relatores, eles indicam se vão aguardar ou se vão querer o processo de volta. Pode ser. Eu acho que é mais prático do que... Sim. Bom, gente, acho que nessa está bem amadurecido, né? Acho que o retorno do voto ao relator, do processo ao relator, para ratificar ou não, para dar um encaminhamento, enfim. Restou posição única. Caminhamos assim, então? Então tá bom, gente.
Então, a Sara está nos acompanhando, depois a gente fecha isso certinho com Vocês a acham- Secretaria do Conselho. Oi, Alex. Só uma questão de ordem aqui. É necessário rediscutir se, após a vista ao novo relator, o processo retoma do ponto da marcha que ele estava, ou ele, de fato, esse relator vai apresentar novo voto e começa toda a discussão novamente? Vocês acham que é necessário deliberar sobre isso ou não? Tem que ser processo a processo, eu acho. Esse é o processo, né? Mas, Tá. por exemplo, vamos pegar o processo, o voto do relator anterior, você como novo relator, por exemplo, ratificar ele integralmente, né? Verbalmente, inclusive, né? Na sessão. Gente, então, tranquilo, então? Beleza. Resolvido aí nesse ponto por unanimidade. Pessoal, o outro ponto que ficou como debate lá da manifestação dos conselheiros, com relação à ponderação feita pela conselheira Cristina com relação aos processos de PAD. Há 2 processos com a tramitação suspensa, né, por conta da pandemia, enfim, e as dificuldades de se proceder a um julgamento virtual. A Cristina trouxe a preocupação desses processos, os prazos que eles estão, as etapas e os prazos que eles estão, cada um aí, situados, né, principalmente com uma preocupação da prescrição. Mas eu acredito que a sugestão dada, né, na primeira parte, de que os relatores desses processos, um deles é a Fernanda, né, que permanece na cadeira, e agora o do Luiz Gustavo também, os relatores podem, então, fazer uma avaliação à luz do prazo prescricional. É isso, né, Cristina? E aí, a partir disso, dessa urgência ou não, a gente entraria depois na questão de fundo da necessidade de retomada. É nessa linha? Isso, na verdade, assim, sem prejuízo da avaliação dos relatores, né, o Luiz já até emitiu aí a opinião dele, então agora com essa distribuição, se não me engano, o processo vai para o Rodrigo, é isso? Estava com a Fernanda? Isso. Vai para o Rodrigo, então acho que sem prejuízo dele também fazer essa avaliação. A gente verificou os prazos aí prescricionais dos 2 processos, e os 2, a prescrição só ocorreria no ano que vem. Então, há essa possibilidade da gente aguardar um pouco mais, talvez fazer uma avaliação novamente mais para frente, mesmo porque a gente não sabe aí a retomada das atividades presenciais, inclusive das atividades do Conselho, se elas, por quanto tempo mais elas vão se estender, e evidentemente que isso pode ser avaliado novamente, se assim o Conselho entender necessário. Mas nesse momento, eu acho que de fato a minha preocupação não se justifica, não há uma necessidade de fazer um julgamento ainda nesse semestre, né? A gente está em junho, então eu fico mais tranquila, sem prejuízo de que os relatores façam essa avaliação novamente e tragam aqui essa discussão um pouco mais para frente no Conselho. Tudo bem, conselheiros? Tudo bem com esse encaminhamento? Ok? Tudo bem, tudo bem. Dúvida só de iniciante. O prazo que a gente considera prescricional em PAD é 3 anos. São 2 anos, prazo quer dizer, pode ser 2 ou pode ser 5. Eu sempre trabalho como prazo menor, eu não lembro exatamente desse que está com você, mas estou considerando 2 anos, e a partir do momento da data da portaria. Tá. Nos 2 casos, a portaria que deu início ao processo é de 2019. Então seria até 2021. Isso, na pior das hipóteses, 2 anos seria até 2021. Tá bom. Vou verificar então e dou um retorno na próxima sessão. Deixa. Luiz, pode falar. Não, só. Eu até troquei mensagem, mandei aqui no grupo, falei com a Cristina também. No meu caso, a prescrição também é em 10 de maio de 2021, então não há prejuízo da gente esperar um pouco. Perfeito. Então, beleza. Conselheiros, a gente tinha processos aqui indicados na pauta, na ordem do dia, mas eu creio que o encaminhamento de hoje aqui resta um pouco prejudicado, né? Que esses processos têm que voltar aos seus relatores ali,
para dar o andamento, correto? Tem algum conselheiro com exceção à pauta, ou que gostaria de incluir na pauta algum processo hoje? Flor, Tem o do meu, Alex, né? meu não é vista, o meu é primeiro voto. Primeiro voto? É, o último que Que está é na o lista do SharePoint. 374 de 2020, é isso? Isso, 374 é uma exceção à pauta. Uhum. Não, ele está como exceção? Tá. Ah, não. Entrou aqui na pauta ordinária, normal. Não, eu pedi para colocar na pauta, eu pedi na segunda-feira. Me dá só um minuto, porque eu achei que ele seria o último e o arquivo não está aberto. Tá, enquanto o Samuel abre, eu posso fazer uma já queria consulta? colocar, então, imediatamente meu impedimento, porque é um processo de uma permuta que eu estou fazendo. Ah, não, eu já vou declarar impedido nesse processo. Tá. Tá, posso fazer uma consulta para vocês? Sim. Eu recebi, essa semana, um expediente, um pedido de um defensor para o conselho, pedindo para expandir, para estender, na verdade, aquele prazo de 6 meses que o estagiário tem para apresentar o certificado de colação de grau, período no qual ele pode continuar o estágio, né? Então, é uma forma de tentar garantir uma permanência maior desse estagiário na defensoria. Essa distribuição veio para mim essa semana, salvo engano, depois eu queria conversar. Eu recebi um e-mail essa semana, o final da semana passada, essa composição já tinha tomado posse. A minha pergunta é, isso faz parte do meu acervo ou do acervo do Juliano. Do Juliano, isso. A Sara Ó, a Sara decisão que a respondeu gente tomou no hoje. anterior. Lá do Juliano. Então, Juliano. Pela decisão que a gente tomou hoje. Isso. O processo chegou no acervo do biênio anterior, a senhora está falando, então seria do Juliano. Isso. Então já pode constar? Acervo do biênio anterior. Ah, tá. Então já vai automaticamente para o Juliano, né? Tá bom. Mas você queria situar? Não, né, Pedro? Não, só para... Não, porque eu recebi agora. Na verdade, eu estava com uma visão bem simples sobre o assunto, mas como eu também não encontrei muito fundamento legal para esses 6 meses, depois dos 2 anos, como ele já carece de fundamento legal na minha concepção, então estender por mais 1 mês ou 2 não me parece uma coisa tão absurda assim, em princípio. Então isso me fez não efetuar a pauta hoje, tá? Vamos ver como a coisa caminha, vamos pensar melhor. Tá, beleza. Tá pronto, Samuel? Tô pronto, tô só esperando. Então vamos lá, o processo é o 374/2020, interessados os doutores Tiago Monteiro Pereira e Rodrigo Grupp Carlos da Costa, o assunto remoção por permuta, envolvendo a 3ª e a 13ª Defensoria Pública de Osasco. E o relator é o conselheiro Samuel Friedman, com a palavra. Excelentíssimas senhoras conselheiras, excelentíssimos senhores conselheiros, trata-se de pedido de remoção por permuta, formulado pelo Dr. Tiago Monteiro Pereira, classificado na 3ª Defensoria Pública da Unidade Osasco, e o Dr. Rodrigo Grupp Carlos da Costa, classificado na 13ª Defensoria Pública, também da Unidade Osasco. Em que pese a cópia da DPG 16 de 2009 de folhas retro, consolidada até o dia 27 de abril, indicar a classificação diversa, o Dr. Tiago Monteiro Pereira foi classificado na 3ª Defensoria Pública da Unidade Osasco, pelo ato do Defensor Público Geral de 29 de maio de 2020, diário oficial do dia seguinte, dia 30 de maio de 2020. O pedido está formalmente em ordem, nos termos da deliberação 189, motivo pelo qual encaminho pela publicação do edital, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º da referida deliberação. Conselheiras e conselheiros, aqueles que concordam com o voto do relator e permaneçam como estão. Então, aprovado, por unanimidade aí, a publicação do edital. Mais algum processo, conselheiros? Processo do Alex, lembrando, né? Tinha entrado um expediente com um pedido de cautelar, né? De liminar, mas a gente verificou a questão do prazo e ele pode ser colocado na sessão da semana seguinte. É isso, né? Isso. Então, conselheiros, só para fechar aqui, então, vou fazer um último informe que eu acabei recebendo agora há pouco. Todos nós temos acompanhado um pouco a intensificação das manifestações, né? E isso gera algum tipo de aflição nas autoridades, enfim. E nesse final de semana,
teremos outra, tudo indica, na Paulista, e a Defensoria Pública vem sendo chamada para participar dessas conversas e reuniões, enfim, definição de estratégias de condução disso pela Polícia Militar, enfim, pelas forças de segurança envolvidas na proteção das pessoas. Hoje, inclusive, o Rafael Pitanga participou de uma reunião junto ao comando da PM, justamente com essa finalidade para esse final de semana, enfim, só para reforçar que o nosso plantão de manifestações, ele segue, tá? E também eu quero divulgar aqui, na sequência, como isso vem acontecendo de maneira reiterada e um pouco mais sensível, né? A gente tem acompanhado isso aí no nosso dia a dia, principalmente no mês de maio. Na próxima terça-feira, haverá um evento de capacitação para os defensores plantonistas, né? Com a participação do Instituto Sou da Paz, enfim, com a colega Juliana Belocchi, a própria Primeira Sub, a Assessoria Criminal e também os núcleos de direitos humanos e núcleo da infância e juventude. Então, participaram dessa capacitação aos colegas plantonistas aí para atuação nessas manifestações, uma dinâmica muito próxima ali de uma atuação nas delegacias. Então, fica registrado aí. Eu também aqui agradeço os colegas dos núcleos envolvidos pela participação. Luiz Felipe, tem uma última ponderação? Tenho, presidente. Um e-mail que nós recebemos da colega a respeito do expediente número 006 de 2020, que trata da mudança da deliberação a respeito dos plantões judiciários, que é a deliberação 152 de 2010. Ela faz algumas ponderações, especificamente da informação que consta no SGPDoc, informando que isso estaria suspenso. Como é relatoria da 2ª Subdefensoria Pública Geral, pediria para que depois o doutor Ricardo Gouveia esclarecesse, não precisa ser agora, é evidente, não tem acesso ao processo, apenas na devolutiva da colega, está um pouco aflita a respeito dessa modificação. Luiz, pode deixar, eu vou dar uma olhada nisso com a devida calma, tá bom? Para poder responder à colega e também para poder trazer ao conselho os esclarecimentos necessários à luz do e-mail que foi encaminhado. Obrigado por relembrar. Obrigado, Luiz. Só isso então, pessoal? Mais nenhuma ponderação? Então, agradeço a essa primeira sessão do conselho e até o nosso próximo encontro. Um abraço para vocês aí e bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado. Recado encerrado a sessão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.